Este fato aconteceu comigo em um sítio da minha tia, próximo à cidade de Maringá, no estado do Paraná. No Natal de 2011, nós sempre passávamos as comemorações de final do ano nesse sítio. Ao entardecer, enquanto nos preparávamos para a ceia, estávamos no curral, que ficava a 200 metros da casa, brincando e conversando. Foi então que ouvimos ao longe um tipo de grito. Eu ainda não sei distinguir se aquilo foi um grito ou um uivo, mas sei que naquele momento todos ficaram apavorados. Meu primo mais velho, como sempre, queria colocar medo nos menores, dizendo que poderia ser um lobisomem. Depois disso, rimos bastante e fomos nos arrumar para comer. Já era por volta de 1 da manhã, quando estávamos na área da casa, conversando, fofocando e falando besteira, quando de repente ouvimos aquele grito. Minha tia ficou desesperada e gritava para que todos nós, pelo amor de Deus, fôssemos para dentro de casa. Naquele momento, todos ficaram sem reação e com todo aquele pavor, correram para dentro da casa. Passado um tempo, estávamos tranquilos dentro de casa e ficamos lá até as 4 horas da manhã. Então, eu e meus 7 primos combinamos de dormir no sítio para no dia seguinte investigarmos o que havia acontecido. Todos já estavam com medo e não estávamos mais levando aquela situação com brincadeira. Minha tia, criada na roça, com certeza sabia o que era aquele grito que ouvimos ao longe, porém todos concordaram em investigar. No dia seguinte, por volta das 4 horas da tarde, minha tia chegou com a notícia de que uma vaca do vizinho havia sido encontrada dilacerada no campo. Ficamos inconformados, imaginando que animal seria capaz de dilacerar uma vaca daquela maneira. Pensamos que pudesse ser uma onça, mas logo lembramos que onças não gritam. Ficamos com muito medo e decidimos deixar aquilo quieto e não investigar mais. Porém, quando já eram mais ou menos umas 7 horas da noite, meu tio, eu e mais 2 primos estávamos cuidando das vacas no fundo do pasto e nos deparamos com algo brigando com os cachorros. No mesmo instante, acendi a luz do curral e nesse momento vimos a cabeça de um bicho se virar em nossa direção e sair correndo para nos pegar. Naquele momento, só sei que corremos feito loucos. O animal corria rápido, nada sobrenatural, porém bem rápido e com passadas pesadas. Como a casa ficava a cerca de 1 quilômetro do local de onde estávamos, seria mais prático nos trancarmos em uma caminhonete que estava abandonada ali por perto. Então entramos na caminhonete, mas o animal continuava atrás de nós, até que do nada ficou tudo quieto, quando algo pesado pulou com força na carroceria da caminhonete. Olhei rapidamente e vi uma criatura forte, muito peluda, preta e com a cabeça baixa. Meu tio colocou a mão na minha cabeça e foi abaixando lentamente. Observamos a criatura e quando a cabeça do bicho se levantou, eu só vi uma lágrima sair do olho do meu tio, com ar de desespero. O bicho farejou a caminhonete por inteiro. Após isso, ela pulou no chão e correu em direção ao mato e desapareceu. Decidimos correr para casa, pois a qualquer momento o bicho poderia voltar. Nós corremos quando novamente aquele animal surgiu do mato e voltou a nos acompanhar, como se estivesse esperando a gente sair daquele lugar. Ele apresentava ter uma inteligência fora do comum para ser um simples animal. Entramos em casa correndo e batemos a porta. Logo após, aquela criatura se jogou com toda a força contra a parede. Depois disso, ouvimos rosnados, a porta tremendo e arranhões por toda a extensão da parede. Quando tudo se acalmou, abrimos a porta e vimos baba, sangue, algumas coisas quebradas. Foi uma noite que passamos acordados, com muito medo de que ele voltasse e tentasse entrar novamente. Depois disso, não tive mais dúvidas de que lobisomens realmente existem. O medo e o desespero que eu passei foi algo inexplicável. Depois disso, nunca mais voltei ao sítio. Meus tios se mudaram em janeiro e a história ficou
ficou somente para a nossa família. E até hoje evitamos tocar no assunto e lembrar daquela história. Hoje o sítio está completamente abandonado e passamos a nos reunir em outros locais para passar as festas de final de ano, pois tivemos medo de voltar e dar de cara com aquela criatura. Eu sinto muita falta daquele sítio, mas depois de descobrir segredos que o mundo esconde, eu prefiro ter aquele sítio apenas nas minhas lembranças. O indivíduo que sofre com a maldição da lua cheia pode ser o mais gentil dos homens, o mais amável dos pais e o mais adorável dos filhos, mas quando a luz está brilhando em todo o seu esplendor, a fera interior toma conta. Ele nem sabe o que é ou o que faz, mataria seu próprio filho, mataria sua família e qualquer um que ousasse atravessar o seu caminho. A história que irei contar é de um relato que aconteceu comigo há alguns anos atrás. Eu me chamo Nonato Silva, moro em Goiás e tenho 56 anos de idade. Meu relato é sobre a noite em que vi uma das coisas mais terríveis deste mundo. Eu era policial na época, estava fazendo a ronda com meu parceiro de trabalho em uma noite muito chuvosa. Eu estava queimando em febre e podia pegar uma gripe daquelas, mas mesmo assim tinha que fazer o meu trabalho. Por volta das 2 horas da manhã, paramos a viatura perto de um posto de gasolina. Meu parceiro pediu para que eu descansasse um pouco porque estava com uma cara péssima. Eu fechei os olhos e comecei a cochilar. Percebi que tinha adormecido por alguns minutos e quando acordei, vi meu parceiro olhando fixamente para uma rua deserta e escura. Parecia que tinha visto um fantasma. Estava pálido e não se movia. Perguntei o que tinha acontecido e ele nem conseguia falar. Estava paralisado. Perguntei mais uma vez o que tinha acontecido. Foi quando ele se virou para mim e disse que tinha visto uma mulher de roupas rasgadas, cheia de sangue, caminhando pela rua, vindo em direção à viatura. Olhou para mim, apontou para o lado e sem dizer uma palavra saiu correndo. Eu saí do carro para ver quem era a moça, mas quando eu vi, ela já tinha sumido sem deixar rastro algum. Encontrei meu parceiro e quando estávamos voltando para a viatura, ele relatou ter visto alguma coisa muito grande correndo muito rápido na esquina. Olhando aquilo sem conseguir enxergar direito por conta da escuridão, mas conforme seus olhos foram se acostumando, vi um cão negro, muito grande e muito peludo. Tinha um cachorro correndo atrás dele. Em certo momento, ele se virou e ficou de pé, agarrou o cachorro e jogou bem longe. O parceiro, vendo aquilo, apavorado, saiu de onde estava bem devagar e foi me chamar para buscar apoio, pois seria necessário agir. E quando você é um policial, sabe que nunca é bom tentar ser um herói e tomar decisões sem a ajuda do seu parceiro. Fizemos uma ronda pelo local e não vimos mais nada de anormal. Dessa forma, nos dirigimos até a delegacia. Chegamos lá, contamos para alguns dos nossos companheiros o que tinha acontecido. Alguns amigos, ao ouvirem o que falamos, começaram a fazer piadas, mas começaram a acreditar realmente quando viram meu parceiro aos prantos e com as mãos na cabeça, isolado no canto da sala, dizendo que tinha visto aquilo de verdade. 2 dias depois, retornei para o plantão e descobri que meu parceiro estava de atestado. Outro policial foi designado para ser minha dupla naquele plantão. Contei para ele o que havia acontecido na última ronda. Ele riu, achando que essas coisas eram só lendas contadas pelos mais velhos e que não tinham sentido algum, mas pedi para que ele tivesse cuidado, porque pela descrição do meu amigo poderia ser um lobisomem. Graças a Deus o plantão foi bem tranquilo. Tivemos apenas ocorrências com jovens bêbados fazendo arruaça nas ruas da cidade. Na semana seguinte, fui visitar meu velho e, conversando com ele, contei o que meu parceiro e eu passamos naquela noite. Ele disse que o que meu parceiro havia visto era um lobisomem e pediu para ter muito cuidado,
pois lobisomens existem mesmo e que, por mais incrível e fantasioso que seja, não sabemos sobre os segredos ocultos nesse mundo e devemos respeitar. Alguns meses se passaram e parecia tudo normal. Fui para o meu posto e dali saí com o parceiro para fazermos nossa ronda. Contei sobre as coisas estranhas que haviam acontecido e ele caiu na gargalhada e disse que eu deveria estar estressado e vendo coisas, mas continuamos fazendo o nosso trabalho. Ele estava dirigindo a viatura enquanto eu preenchia algumas coisas na prancheta. De repente, ele parou o carro de uma vez. Automaticamente, peguei a arma e perguntei o que havia acontecido. Ele disse: "Você viu aquela coisa?" Eu disse que não vi nada e perguntei o que ele havia olhado. Ele falou que viu um cão enorme pulando para dentro do mato, perto de uma grande árvore. Eu olhei para ele e disse: "Até você, sem graça por ter zombado de mim mais cedo, começou a falar que era uma espécie de cão negro do tamanho de um cavalo, passando para a mata ao lado. Demos a volta com a viatura, ligamos os faróis altos, apontados para onde ele disse ter visto a criatura. Não vimos nada, e o parceiro, meio impaciente, disse que era melhor sairmos daquele lugar. Deu a partida no carro e andamos cerca de 200 metros. Ele reduziu para passarmos por um grande buraco, quando algo como se fosse uma sombra passou em frente ao carro e dessa vez eu vi e fiquei paralisado. O parceiro não conseguia ligar o carro de forma alguma. Ao longe, vi uma luz do que parecia ser uma moto. Quando percebeu isso, a coisa pulou para dentro do matagal. Aquela imagem não saiu mais da minha cabeça. Um cachorro em pé, como se fosse uma pessoa, e todas as vezes que eu precisava patrulhar por aquela região e passava pelo local do acontecido, eu ficava arrepiado e meus olhos se enchiam d'água. Cheguei a sondar os moradores daquele lugar, mas eles alegaram que nunca viram nada de estranho por ali, apenas os cachorros latindo à noite. Toda essa história despertou minha curiosidade e fui pesquisar por relatos aqui do estado de Goiás. Acabei achando relatos de pessoas bem próximas e amigos. Estou aqui compartilhando o meu relato. Espero que tenham gostado. Olá, meu nome é Manuel, sou morador do estado de São Paulo. O relato que eu vou contar hoje aconteceu com meu primo, Ivanir, no interior da Bahia, em um povoado chamado Capivara, no município da cidade de Canarara, por volta de 1980. Na época, Ivanir estava trabalhando. Certo dia, depois de chegar do trabalho, já em casa, foi tomar banho, pois ficou sabendo que no povoado estava rolando uma festa. Então se arrumou, pegou a bicicleta e, como de costume naquela época, colocou um facão amarrado ao lado da bicicleta e um punhal amarrado na cintura e seguiu para a festa. Chegando lá, encontrou seus amigos e logo começaram a beber e se divertirem. Era uma noite especial e estava muito linda, pois era a noite de lua cheia, o que deixava tudo um pouco mais claro. Papo vai, papo vem, e meu primo, ao ver que já estava ficando tarde, se lembrou que tinha que trabalhar de manhã, se despediu do pessoal e foi embora sozinho. O caminho por onde ele foi era uma estrada de chão batido e havia muito matagal nos dois lados da estrada. Naquele horário, já tarde da noite e com mato dos dois lados, fazia com que o caminho ficasse ainda mais sombrio. A bicicleta de Ivanir era adaptada e tinha um tipo de farol, onde cada vez que ele pedalava, a luz aumentava. Ele foi seguindo o caminho, quando de repente começou a ouvir um barulho vindo de dentro da mata. O barulho de galhos se quebrando e pisadas fortes. A princípio, ele pensou que fosse um boi desgarrado ou qualquer outro tipo de animal, mas percebeu que aquilo parecia vir em sua direção e foi diminuindo a velocidade para ver do que se tratava. Então aquilo pulou na sua frente e ele pôde ver que não se tratava de nenhum animal do qual estava imaginando. Era uma coisa que até então para ele era apenas uma lenda, um tipo de cão com metade homem. A criatura estava de pé, como se fosse uma pessoa, e seu rosto parecia com o de um porco. A criatura tinha pelos negros nos ombros e no peito, e sua barriga lembrava de uma pessoa, mas as pernas eram muito estreitas
estranhas, pareciam quebradas para trás. Quando essa coisa pulou na sua frente, meu primo recuou com um susto, puxou o facão que estava na bainha e jogou a bicicleta no chão. O animal começou a ir para cima dele, tentando atacá-lo, mas meu primo, com o facão na mão e o punhal na outra, não deixou a criatura se aproximar. Eles ficaram nessa briga por 1 minuto, e então aquilo começou a rodear meu primo, bufando e babando de raiva, mas a criatura percebeu que não conseguiria se aproximar, e vendo que se errasse o bote sairia muito ferida, desistiu e voltou para dentro da mata. Meu primo, ainda com medo, nem esperou aquela criatura sumir dentro do mato. Subiu rapidamente na bicicleta, partindo o mais rápido que pôde para chegar em casa. Quando chegou, estava assustado, ofegante e muito pálido. Depois que se acalmou um pouco, contou o que havia acontecido para o seu pai, que em nenhum momento duvidou do que aconteceu. Então meu tio chamou alguns vizinhos e foram juntos ao local para tentar caçar a criatura. Não podiam deixar aquela coisa solta nas redondezas, pois poderiam atacar mais alguém, e o pior, alguém que estivesse sem proteção. Porém, chegando lá, não havia mais nada, apenas algumas pegadas que não pareciam ser humanas. Meu primo jura até hoje que realmente viu um lobisomem naquela estrada e conta essa história para todos que vão visitá-lo. Meu primo não passou mais por aquele local tarde da noite.